pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a oficina de teatro 50 a mais da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Eu sou Celso Cardoso e estamos na nossa aula número 7. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir Júpiter, milhões de escusas, como diria o digníssimo, milhões de desculpas por ter esquecido o seu nome, trocado o seu nome tantas vezes na aula passada. Coisas que acontecem. Me desculpe, Júpiter, por favor. Tá de boa, meu querido. Não se preocupa. Só o aviso de que no final desta aula teremos a quinta e penúltima parte de Sidney Tem Filhos. Então agora vamos à nossa aula número 7, Teatro na Roma Antiga 2. Os romanos adoravam as grandes festas, os grandes eventos. Eles faziam, por exemplo, procissões, funerais e banquetes enormes. Principalmente durante o Império Romano, que se inicia no ano 27 a.C., os romanos investiram muito na construção de 3 tipos de prédios, vamos chamar assim. Teatros, anfiteatros e estádios. Nos teatros eram apresentadas as peças gregas e romanas, as tragédias e comédias, tanto gregas quanto romanas. Nos anfiteatros tinham os combates de gladiadores, MMA, vocês sabem, vocês conhecem, e shows de feras. E tinha os estádios. Nos estádios tinha apresentação circense, tinha competições de atletismo e as famosas corridas de bigas. Aquilo fazia um sucesso enorme. Todos esses espetáculos, é lógico, serviam como propaganda do regime, propaganda das ideias e valores da elite política da época, como se hoje fizessem diferente. Na aula de hoje falaremos sobre a disseminação do teatro pelo território do Império Romano antes do cristianismo se tornar a religião oficial do Império. Porque depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, acabaram-se os teatros. Porque teatro é coisa do demônio. Diferente dos gregos, os romanos não construíam os seus teatros necessariamente naquelas encostas dos barrancos. Não necessariamente, isso não é 100%. Mais pra frente vocês vão ver que teve construções das quais eu vou falar, até que eles fizeram assim. Na maioria das vezes, eles construíam do zero mesmo, né? Mas eles usavam bons materiais nessas construções. Tanto os materiais eram tão bons que muitos sobreviveram até hoje. Aliás, tem teatro que funciona como teatro até hoje, como vocês vão ver. Bom, eles fizeram muitos teatros. Aqui nós vamos dar apenas 4 exemplos. Começando, claro, por um teatro na cidade de Roma. O Teatro de Marcello. Bello. O espaço para construção do Teatro de Marcello ele já foi dado pelo Júlio César, né? Ainda no final do período da República Romana. Mas a esta altura já não era exatamente uma república, porque o Júlio César já tinha virado um ditador. Mas o Júlio César foi assassinado antes da inauguração do teatro.
O teatro prontinho mesmo, ele foi inaugurado, aí sim já estávamos sob o Império Romano, já era César Augusto, o primeiro imperador romano, e o teatro foi inaugurado no ano 12 antes de Cristo. E o nome não tem nada a ver com Júlio César, tá? O nome de Marcello. Desculpa, achei que tinha virado francês. Não, é tudo italiano, velho. O Teatro di Marcello era em homenagem ao sobrinho do imperador. Porque o imperador só tinha filhas meninas e ele resolveu dar este nome em homenagem ao seu sobrinho, que depois também morreu e parece uma história trágica, como das tragédias gregas. Roma também tinha suas tragédias. Acredita-se que a capacidade desse teatro tenha chegado a 15 mil espectadores. Isso é um número assim, meio chutado. O teatro funcionou até o século V depois de Cristo, já próximo ao final do Império Romano, que tem a ver com a história da Igreja Católica Apostólica Romana, não sei se tinha esse nome todo, àquela época, ter se tornado a religião oficial. Então os teatros todos foram escanteados na chegada da Idade das Trevas, conhecida como Idade Média. Nessa tal Idade Média, o Teatro di Marcello, que era um teatro, depois virou outra coisa, passou pelas mãos de inúmeras famílias. Muita gente ficou dona daquilo, comprou, vendeu, tomou, virou forte, construíram coisas sobre o original, montaram oficinas de artesãos nas arcadas inferiores. Virou uma zorra aquilo lá. Na verdade, esse negócio de passar de uma família para outra, de uma mão para outra, veio até o início do século XX, século passado. Olha até onde veio, hein? Quando o Estado italiano entrou na parada e resolveu tentar organizar um pouco aquele espaço que tem tudo isso de história, certo? Ocorre que construções foram feitas dentro do teatro. Então, por exemplo, existem pessoas que hoje moram em apartamentos que foram construídos dentro do Teatro di Marcello. Para não dizer que não acontece nada de artístico lá, durante o verão acontecem alguns pequenos concertos musicais. Nosso segundo exemplo é o Teatro de Orange, na França. Agora, vocês que já conheciam o meu grego, o meu latim e o meu italiano, passarão a conhecer também o meu francês. Este teatro foi construído no século I depois de Cristo. É um dos teatros romanos mais conservados do mundo. Ele ainda apresenta paredes do cenário originais de 103 metros de largura por 37 metros de altura. E nas suas arquibancadas cabem perto de 10 mil espectadores. A divisão de classes vem de longe, pessoal, vem de longe. Neste teatro de Orange, os romanos dividiam as arquibancadas em 3 áreas. A primeira, bem próxima do palco e com ótima visibilidade, era reservada às autoridades, ricos e nobres. A segunda parte, que ficava no seu entorno, lá tinham os comerciantes e cidadãos romanos. E na galera, lá em cima, na geralzona, lá longe, ficavam quem? As prostitutas, os escravos, as pessoas sem nacionalidade romana, os corintianos, os flamenguistas, enfim, nós do povão.
Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano Ocidental, o teatro foi fechado por decreto oficial no ano de 391, já que a igreja considerava os espetáculos como incivilizados. Depois disso, o teatro foi completamente abandonado. Não à toa, os humanistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Nela, a Europa conheceu um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional gigantesco em relação à produção da Antiguidade Clássica. Bom, voltando ao Teatro de Orange. Abandonado, ele foi saqueado e até serviu como refúgio para os pobres durante as 1000 guerras que aconteceram na Idade Média. Só mais recentemente, no século XIX, resolveram reconstruí-lo. A obra demorou, mas saiu, foi feita. Hoje o teatro está restaurado e lá acontecem espetáculos de ópera. Olha que bonito, né? O exemplo 3 vem da Turquia, é o Teatro de Aspendos. O Teatro de Aspendos, construído no ano de 155 depois de Cristo, é considerado o mais bem preservado de toda a antiguidade. Tal como faziam os gregos nesse teatro, lembra que eu falei lá no começo? Os romanos faziam tudo do zero. No caso desse teatro não foi bem assim. Eles aproveitaram lá um barranco, uma encosta, para fazer pelo menos parte da arquibancada foi apoiada neste barranco. Nessas arquibancadas cabem, porque o teatro existe até hoje, mais de 7.000 pessoas. Durante a Idade Média, quando o teatro era proibido pela igreja, o Teatro de Aspendos chegou a ser utilizado como uma espécie de hotel, uma espécie de pousada para os viajantes. Quer dizer, virou tudo, menos teatro. Até pouco tempo, o Teatro de Aspendos, nele aconteciam concertos, festivais e outros eventos. O que ocorre é que, por uma questão de preservação do prédio, para acontecerem esses espetáculos, esses concertos, claro que hoje em dia se levam equipamentos de luz, equipamentos de som, pesadíssimos. E aí estes equipamentos, a instalação destes equipamentos no prédio começou a prejudicar o prédio. Então, eles resolveram, para preservação desse prédio, limitar o número de espetáculos que acontecem lá e transferiram alguns dos espetáculos para outros espaços. Assim, temos o teatro e temos os espetáculos. E por último, e não por acaso, vamos falar do Teatro de Mérida, na Espanha. Ativo até hoje, hein? Ativo até hoje, mais de 2.000 anos depois de sua inauguração. Quer dizer, lógico, ele não ficou os 2.000 anos funcionando, porque tem aquela história da igreja que vocês já ouviram isso. Bom, o Teatro Romano de Mérida foi construído no século I depois de Cristo. É também um dos teatros da Roma Antiga mais bem conservados. Ele ainda tem as paredes originais de 103 metros de largura por 37 de altura. E nas suas arquibancadas cabem cerca de 6.000 pessoas. Vocês perceberam que os tamanhos dos teatros e das arquibancadas são meio parecidos, né? Tinha um modelo básico em cima do qual os romanos faziam pequenas variações. Bom, neste palco de mais de 2.000 anos acontecem todos os anos, olha só, hein? O Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida. As apresentações são realizadas durante os meses de julho e agosto. Esse festival, já foram realizadas 63 edições desse festival.
milhares de espectadores todos os anos. É um dos festivais mais importantes de teatro da Espanha. Esse festival começou em 1933. Aí teve a edição de 1934, mas depois, por questões de guerra, né, o ser humano adora, a Guerra Civil Espanhola, muito grave. A Espanha passou por uma ditadura por muitos anos por conta do resultado dessa guerra. Também a Segunda Guerra Mundial, naturalmente que este festival foi interrompido, retornando na década de 50. Então já são esse número enorme de festivais, de versões do festivais que já aconteceram. Ele está um pouco enrolado hoje. Bom, até o ano passado, 2019, o festival funcionou normalmente. Agora temos uma questão nova, que é a questão da Covid. Como o festival é um pouquinho para frente e eles começaram a reabrir, será que vai ter a versão 2020 do festival? Não sabemos. De qualquer forma, fiquei eu, como ator que sou, imaginando a emoção que deve ser para alguém que faz teatro, como a gente, pisar num palco onde atores estiveram há 2000 anos atrás. Fantástico. E às vezes, podendo fazer o mesmo espetáculo, o mesmo personagem. Já pensou a emoção? E não só estar no palco, como na plateia. Eu adoraria poder assistir um desses festivais. O Império Romano deu muito valor ao teatro. Muito. Além dos 4 teatros que eles construíram em Roma, construíram mais de uma dezena em outras localidades naquilo que hoje é a Itália. Mas eles construíram muitos teatros nas áreas que pertenciam ao Império Romano. E a lista de países não é pequena. Presta atenção. Alemanha, Argélia, Bulgária, Espanha, França, Israel, Jordânia, Líbia, Portugal, Síria, Suíça e Turquia. Então, e o Império não construiu apenas um teatro em cada um dessas localidades, não, foram vários. No caso da França e da Espanha, muitos teatros. Nós, fazedores de teatro do século XXI, somos herdeiros de toda essa riqueza cultural. Cabe a nós estudá-la, conhecê-la, transmiti-la, respeitá-la e continuá-la. Fiquem bem, cuidem-se e divirtam-se. Até a próxima. E agora com vocês a 5ª e penúltima parte de Sidney Tem Filhos. Até mais, pessoal. Eu comi o meu café e saí pro rolezinho. Vi a galera bem loucona. Não foi tão mal assim, não direi que foi ruim, mas não me amola que eu não sou sua tábua. Eu vou pra casa laricar, na minha cama me jogar, não quero relembrar, se não vou gorfar. Gastei todo o meu dinheiro, quero logo o meu chuveiro. E agora eu tenho que ficar chapada o tempo todo pra tentar te esquecer. Chapada o tempo todo pra tentar te esquecer. Não quero você assim, quero tudinho pra mim. Quando eu abrir, vai lá, vai você então está. E eu tenho que ficar chapada o tempo todo pra tentar te esquecer.
Oh, você assiste Game of Thrones? Nossa, eu adoro. O meu episódio preferido é aquele que a Cersei explode tudo com aquele negócio verde, mata todo mundo, sabe? Natália, eu não cheguei nesse episódio ainda. Ah. O que foi? Que? Olha esse meme. É muito bom. Ai, ai. Tive uma ideia. Jesus! Natália? Não fui eu! Caraca! Velho, o pai vai matar a gente. Não fui eu! Será que ele vai perceber? Não, deixa assim. Tava no meio, né? Deixa aí, pronto. Ótimo. Igual. Tá mesmo, né? Tá. O que você ia pegar? Eu vou pegar uma coisa pra gente. Natália! Quê? Não fui eu. Quem comeu meu brownie, velho? Não fui eu. Ai! Sai! Sai, cadê sua jaqueta? Ai. Eu não sei da jaqueta, não sei se lembra o que aconteceu, não sei. Conta logo, pai. Ah, Natália, vai. Pai, essa é a nossa chance da gente se aproximar. Vai, pelo menos a gente tem alguma coisa em comum, a gente gosta de homem. Bom, aí eu fui lá pro encontro, né? Aí eu cheguei. Ou foi ele que chegou? Eu não sei, não lembro. Bom, daí a gente estava no restaurante. Ele era engraçado, muito engraçado. Eu nunca ri tanto na minha vida. Ai. Era tão engraçado assim? Eu não lembro nada do que ele tenha dito que tenha sido tão engraçado. Deve ser o jeito, né? Ai. Daí a gente saiu. E a gente foi para uma festa. No centro. Tem um monte de gente lá. Nossa. Uma gente vestida com uma roupa estranha, sabe? Oh, mostrando tudo. Uma maquiagem estranha. Credo. Ah! Daí, algumas pessoas andavam e ofereciam água para as pessoas.
Água? Eu achei muito gentil da parte deles. Eu tava morrendo de sede, porque tava quente. Quente. Eu tava morrendo de sede. Mas aí, depois, deu um brulhou, sabe? Começou a ficar zoado. Eu vomitei. Eu beijei ele. Eu beijei ele. Depois de vomitar. Nossa. Pai, você deu PT. Quê? PT? Caramba. É, caramba. Miguel, esse brownie. Que brownie, pai? O brownie. Quente? Viu quente veio, Sidney? Tava bom o brownie do Miguel? Quê? Miguel? Miguel! Miguel! Você fez isso de propósito. Não, pai. Miguel, você anda colocando essas coisas na minha geladeira. Minha geladeira! Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não estava no meu sentido. Agora eu tô entendendo tudo. O que ele vai pensar de mim? O que, Miguel? O que ele vai pensar de mim? Que falta de respeito comigo, com a minha casa, com a sua irmã. Você não tem respeito por você? Tudo bem. Tá bom, tudo bem. Agora, por mim, sou teu pai. É tudo uma grande brincadeira pra vocês, é? Eu beijei o homem. No primeiro encontro. Eu preciso falar com ele. Antes eu preciso comer. Nossa, eu tô com uma fome. E sede. Eu tô com muita sede, pelo amor de Deus, que sede. Seu Bar.